Meninas, eu estou super feliz de ter a minha amiga Carmela aqui para fazer finalmente um passo a passo smokey eye muito simples, que vocês vão conseguir muito facilmente recriar aí em casa. Tá? Eu não vou utilizar muitos produtos, vai ser uma coisa muito simples, que é para vocês entenderem como é possível fazer um smokey eye de uma maneira simples. Então, vamos lá começar. Eu começo sempre por aplicar uma sombra iluminadora debaixo da sobrancelha, tá? Isso vai levantar o olhar e vai fazer com que a transição de cor seja mais simples, do mais escuro para o mais claro. Depois é vir com um pincel limpo e esfumar esse iluminador que eu pus debaixo da sobrancelha, para não ficar muito nítido. Tem que estar assim, tudo esfumadinho, tudo muito bem buffed, tem que estar de uma maneira muito simples, tá? A seguir, vamos começar a escurecer o olho. A isso eu venho com um pincel com um pouquinho de um tom, que seja um tom médio, o tom de pele da pessoa. Normalmente é um castanho, uma cor assim um pouquinho mais escura. Eu aplico no côncavo. O próximo passo, eu venho com o mesmo iluminador que eu apliquei debaixo da sobrancelha. Eu vou aplicar em toda a pálpebra, tá? É só para iluminar o olhar. E o olho vai ficar assim. Vai ter três cores: o iluminador, a cor do meio do côncavo e o tom da pálpebra. Agora vamos começar a escurecer de verdade. Eu venho com um castanho um pouquinho mais escuro e eu vou aplicar bem no côncavo. Eu pedi a Carmela para olhar straight, para olhar bem direito, que é para saber exatamente aonde é que eu tenho que aplicar. E é aí que eu vou concentrar a maioria da minha cor, tá? Vocês podem ver, o olho já começa a escurecer. E eu só utilizei o castanho ainda. Eu ainda não utilizei preto. E ficou assim, já está um pouquinho mais dramático. Agora, o próximo passo, vocês vêm com a cor que vocês querem aplicar na vossa pálpebra. Eu estou a aplicar uma cor assim, um nude, um taupe, pode ser um mauve, pode ser um roxo, pode ser um verde. A cor que vocês quiserem, vocês aplicam na pálpebra. Agora, com um pincel um pouquinho mais pequenino, eu vou concentrar o tom mais escuro, que é um castanho bem escuro, e eu vou aplicar bem no côncavo e na parte de fora do olho. Então, o que eu faço? Eu aplico a cor e eu puxo para dentro. Com o mesmo pincel, devagarinho, não estou a fazer muita pressão, eu aplico e eu puxo para dentro. Vocês podem ver, começa a ficar um pouquinho mais escuro. Agora eu venho com o mesmo pincel limpo que eu tenho andado a esfumar e eu esfumo mais um pouco, tá? A intenção é que o look fique muito esfumadinho, fique tudo muito blended, tudo muito buffed, que é para ficar tudo limpinho. A intenção do olho esfumado é essa, é só blend, 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 esfumar, esfumar, que fica lá, vocês chegam lá. Agora, para dar definição ao olho, eu venho com um lápis preto cremoso e eu vou aplicar bem juntinho a raiz das pestanas da Carmela. É isso que vai dar aquela definição e que vai dar aquele drama no olhar, tá? É o lápis preto. Depois eu venho com um pincel fininho e uma sombra preta e eu estou a passar por cima daquele lápis preto para esfumar. Eu não quero que fique uma linha preta, eu quero que fique um olho esfumado. Então eu vou passar com um lápis, com um pincelzinho com um pouquinho de sombra, eu vou esfumar em cima desse lápis, tá? Devagarinho, mas ao mesmo tempo eu estou a puxar a cor um bocadinho para cima. Vocês podem ver no vídeo, eu esfumo e levanto, eu esfumo e levanto. Eu quero que esse look fique tudo bem misturadinho, eu não quero ver uma linha preta no olho, tá? E o look fica assim, já começa a ficar um pouquinho mais dramático. Meninas, quando se trabalha com tons um pouquinho mais escuros, seja castanho, preto, roxos, azuis, vai sempre cair um pouco de cor debaixo do olho, tá? Então é importante vocês limparem, virem com um corretor e com um pincelzinho e limparem debaixo do olho para ficar aquele aspecto assim limpinho, esfumado, que não seja aquele aspecto assim meio sujo que fica mal, tá? Agora, o próximo passo é vir com um lápis preto, o mesmo que nós utilizamos na parte de cima do olho. Eu vou aplicar na parte de baixo do olho, na linha d'água, bem rentinho a parte de baixo do olho. E vocês podem vir um pouquinho mais para baixo, é como vocês quiserem. Tem que ser um lápis cremoso, porque nós vamos esfumar esse lápis, tá? Não vai ficar assim uma linha reta, vai ser bem esfumadinho, que isto é um olho esfumado. Agora eu venho com um pincel e com o mesmo tom que eu utilizei no côncavo, aquele burgundy castanho, e eu vou esfumar esse lápis em baixo, tá? Com o pincel, eu passo por cima do lápis e ele deixa ter aquele aspecto assim mais rijo e ele fica assim mais esfumadinho. Deixa ter aquele aspecto reto, ele fica mais esfumado, é isso que eu quero dizer. Tá? E o look fica assim. Agora eu vou só aplicar um pouquinho de cor assim na parte de dentro do olho, que vai abrir um pouquinho o olhar e dar assim um ar mais moderno. E, claro, a parte mais importante, montes de rímel. Quando eu digo montes de rímel, eu digo mesmo montes de rímel. Vocês têm que aplicar bastante rímel, porque o look tem que ficar assim, com umas pestanas a destacarem, sem ficar bem bonito, tá? E o look da Carmela tá feito. Esta é a primeira parte do look. Agora eu vou fazer o outro olho e eu já volto para vos explicar como vocês podem ir para um smokey eye ainda mais dramático.
Ok, se vocês não estão satisfeitas com este smokey eye, vocês querem um smokey eye ainda mais dramático, ainda mais escuro, é agora que vai começar a aquecer. O que vocês têm que fazer é vir com um lápis, com uma sombra preta e começar a esfumar aonde nós aplicamos o lápis preto, tá? Então, na parte de baixo do olho, na parte de cima do olho, vocês vêm com uma sombra preta e com um pincelzinho vocês começam a aplicar em cima e a esfumar. Como vocês podem ver, a diferença é dramática. O preto põe drama em tudo que toca, tá? Então é só virem com uma sombra preta e onde nós pusemos o castanho, começar a escurecer com a sombra preta. Tá bem? Muito simples, vocês vêm com o vosso pincel, aplicam a sombra preta e começam a esfumar, começam a escurecer. E é dependente de vocês param aonde vocês quiserem. Como vocês podem ver, o look ficou instantaneamente muito mais dramático. Depois não se esqueçam que sempre que vocês aplicam uma cor preta ou qualquer que seja a cor, vocês têm que vir sempre com o pincel limpo e esfumar, tá bem? Nós queremos que as cores estejam bem misturadinhas. Agora, por cima daquela cor que eu apliquei no olho, que era um pouquinho clara, eu vou aplicar um burgundy, uma cor assim de vinho, um pouquinho mais escura, para escurecer o olhar totalmente. Eu quero que este look seja mesmo bem dramático, tá? Não se esqueçam de limpar por baixo do olho se sujar alguma coisa, se cair o pó, porque o preto é uma cor que suja bastante, tá? Sempre que vocês sujarem, limpam com o corretor e começam outra vez. Não se esqueçam, meninas, uma mão leve é o segredo. Ter um pincel para aplicar a cor e um pincel limpo para esfumar é o segredo também. Vocês podem ver a diferença. Um lado está muito mais soft, está muito mais apropriado para o dia, está mais leve. E o outro lado da Carmela está muito mais dramático, está perfeito para a noite, para ir para uma festa, para ir para um jantar, por uma situação que ela quiser, que ela está linda. Esse smokey eye fica bem em todos os tipos de pele, em todos os tipos de olho, favorece muito, é muito bonito. Agora eu acabei só com um batom, assim um rosa, um pink bonito para alegrar um pouquinho. E a Carmela tá feita, o look dela tá lindo, tá dramático, tá sexy, tá sultry e eu adorei. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero muito que tenha sido fácil de apanhar este smokey eye. Um beijão, até o próximo vídeo.